Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano. Espero que estejam todos bem. Em virtude do cancelamento de nossas aulas presenciais, utilizaremos esse recurso para darmos continuidade às nossas atividades. Então, hoje, para a disciplina de modelagem de sistemas dinâmicos, onde trabalharemos a unidade 2, modelagem de sistemas elétricos, onde vamos trabalhar com circuitos RC e amplificadores operacionais, ou seja, a modelagem de sistemas específicos, diferentemente do que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores, onde estávamos desenhando o script de como modelar e simular um sistema. Hoje a gente vai trabalhar com sistemas específicos, ou seja, sistemas elétricos com resistores e capacitores e amplificadores operacionais. Nosso objetivo então será descrever a dinâmica dos sistemas elétricos RC e RL e sistemas eletrônicos com amplificadores operacionais através da modelagem matemática e representação utilizando a função de transferência. Bom, o primeiro passo para essa análise de projeto de sistemas dinâmicos, como a gente vem fazendo aula a aula, é a obtenção do modelo matemático que descreve o comportamento dos sistemas. E a gente sabe que em sistemas elétricos, a lei fundamental para a representação da dinâmica deles é a lei de Kirchhoff. Além, obviamente, da lei de Ohm, lei de Joule, enfim, depende da característica do circuito. A gente sabe que o princípio da lei de Kirchhoff é basear-se na conservação de cargas elétricas. Ou seja, quando a gente fala da lei dos nós ou das correntes, a gente está dizendo que a soma algébrica das correntes em um nó, ela vai ser sempre igual a zero. Ou seja, uma outra forma de enxergar, né, é que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó. As correntes que entram no nó são consideradas positivas e as que saem negativas. Para que esse balanceamento dê certo, a gente tem sempre que lembrar que as que chegam são positivas e as que saem são negativas. No caso da lei de Kirchhoff das malhas ou da lei de Kirchhoff das tensões, a gente pode dizer que a soma algébrica das tensões ao longo de uma malha, ou seja, ao longo de um circuito fechado, é igual a zero. Então, quando eu observo a soma das tensões dentro de um circuito fechado e realizo a sua soma, ela tem que ser igual a zero. Então, em ambos os casos, tanto na lei de Kirchhoff das tensões quanto na lei de Kirchhoff das correntes, eu consigo equações que descrevem o comportamento do sistema, exatamente o que a gente está buscando. Então, normalmente a escolha da aplicação dessas malhas depende da característica do circuito. Então, quando eu tenho circuitos com mais de um nó, é mais fácil utilizar a lei de Kirchhoff das correntes. Quando eu tenho circuitos com mais de uma malha, é mais fácil utilizar a lei de Kirchhoff das malhas ou lei de Kirchhoff das tensões. Ou seja, se eu vou utilizar essas leis, as grandezas e variáveis físicas são tensões e correntes em função do tempo. Os elementos básicos que compõem esse tipo de circuito são as fontes de tensão e de corrente, como a gente vê desde o ensino médio, quando a gente trabalha com circuitos elétricos, resistores, capacitores, indutores e, no nosso caso, hoje, vamos introduzir os amplificadores operacionais. Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho das relações que existem entre tensão e corrente desses elementos passivos. No caso dos resistores, a relação que existe é bastante conhecida, ou seja, a lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente, e o que muda é que a gente tem que considerar que essas variáveis de tensão e corrente, elas variam com o tempo. E quando a gente olha para a variável corrente, o que muda é simplesmente a variável isolada. Quando a gente olha para as características de capacitores e indutores,
O que mais chama a atenção é que a gente agora não mais tem uma equação linear, mas agora uma equação que envolve integrais e derivadas. Então, a tensão no capacitor, eu tenho que resolver, que solucionar uma integral, e a corrente no capacitor depende de uma derivada. No indutor é o inverso. Como a gente já vem falando sobre isso há algumas aulas, a nossa intenção não é resolver essas derivadas integrais, mas resolver essas equações de uma outra forma, em especial utilizando a transformada de Laplace, como a gente vai ver na sequência. Então, o processo de modelagem matemática para a representação desses sistemas dinâmicos é o que a gente vai fazer a partir de agora, pensando primeiramente em circuitos resistivos e depois em circuitos indutivos. O circuito RC é um circuito bastante utilizado como filtros, principalmente quando se fala de filtragem de sinal de áudio, onde eu quero que permita a passagem apenas de sinais com frequências características. Já o circuito RL, ele é bastante utilizado também em filtros, mas além disso, quando a gente olha para máquinas elétricas, sejam elas estáticas ou rotativas, o que a gente tem é um circuito contendo indutores. Bom, a gente consegue enxergar agora o que é o nosso circuito RC. Ou seja, eu quero obter uma função de transferência de um circuito RC considerando uma entrada de tensão EI em função de uma saída E0. Vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões sobre esse circuito e, após isso, as simplificações e aproximações para que a gente consiga descrever a nossa equação. Lembrando que eu vou considerar sempre que os resistores são puros, lineares e que os valores das respectivas resistências são constantes, assim como para os capacitores. Quando a gente falando né, ainda de simplificação e aproximação, outras considerações também são feitas, como considero que os fios são perfeitos e capacitâncias e indutâncias no início do sistema são nulas. Como é que ficaria o nosso equacionamento para esse circuito? Pensando em lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, somando todas as tensões sobre esse circuito, eu tenho uma equação que me diz que a tensão sobre o resistor mais a tensão sobre o capacitor mais a tensão da fonte é igual a zero, que é essa nossa primeira equação, e a equação da tensão de saída é que E0 é exatamente a tensão sobre o capacitor. Quando eu aplico a transformada de Laplace sobre cada uma das tensões sobre os nossos elementos específicos, eu tenho respostas como essa daí, onde faz-se necessário relembrar um pouquinho sobre a transformada de Laplace, e é um momento interessante, né, considerando essas nossas aulas que não mais estão presenciais, ou seja, temos mais tempo disponível em casa, rever um pouquinho sobre a tal da transformada de Laplace. Então, o que a gente observa quando a gente aplica a transformada de Laplace sobre esses elementos? Que eu não tenho mais integrais e derivadas, mas apenas produtos e divisões. O resultado disso é que a nossa equação deixa de ter, como falei, integrais e derivadas e passa a ter produtos e divisões, o que facilita muito a solução do nosso problema. Essas são as novas equações, ou seja, equações não mais no domínio do tempo, mas no domínio da frequência, em que agora eu consigo associar essas equações e relacionar tensão de saída com tensão de entrada em busca da tão sonhada função de transferência, ou seja, a tensão de saída sobre tensão de entrada é igual a 1 sobre RC, que multiplica S, que é a nossa variável, mais 1. Então, tudo isso que a gente falou até o momento foi para chegar nessa função de transferência, porque a gente sabe que a partir dela a gente consegue simular utilizando, por exemplo, o MATLAB e encontrar o comportamento do sistema.
ou seja, comportamento da tensão de saída sobre a tensão de entrada. E é isso que a gente estava buscando dentro dessa sessão. O que a gente vai fazer agora é passar rapidamente pela modelagem de um circuito RL, que conceitualmente é a mesma coisa, definição do problema, utiliza a teoria e aplicação das leis fundamentais, será a lei de Kirchhoff das tensões da mesma forma, considera as mesmas simplificações e aproximações dos elementos e equaciono no tempo, depois equaciono no domínio da frequência utilizando a aplicação da transformada de Laplace sobre a equação. Quando a gente fala de amplificadores operacionais, a gente está falando de outro tipo de circuito, né? Não mais circuito elétrico, mas circuito eletrônico. São circuitos integrados, utilizados, né, em grandes aplicações, em grande número, né, em aplicações como sistemas eletrônicos de controle industrial, instrumentação industrial. São equipamentos bastante utilizados em instrumentação de maneira geral. É um componente ativo, porque eu preciso alimentá-lo com tensão de corrente contínua. Ele é caracterizado por um terminal negativo, que é a sua entrada inversora, e um terminal positivo, caracterizado por sua entrada não inversora. A tensão de saída, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, depende de onde tem o sinal de entrada. E ela é basicamente a diferença entre os sinais de entrada multiplicado por um determinado ganho de tensão, representado pela letra A. Essa tensão de saída, então, basicamente é a amplificação da diferença entre as tensões de entrada. Por isso ele é conhecido como um amplificador diferencial. Um circuito característico dos amplificadores operacionais é um amplificador inversor, onde o amplificador de ganho é caracterizado pela relação que existe entre a resistência RF e a resistência R, cuja tensão de saída depende da relação entre esses dois resistores. Como a entrada nesta configuração de amplificador inversor está conectada na entrada negativa do amplificador operacional, a tensão de saída ela é negativa, como a gente observa na equação da tensão de saída. O amplificador não inversor tem como característica um sinal positivo de saída, exatamente porque o sinal de entrada está conectado à entrada não inversora. Mantém-se a relação, a existência, né, dos resistores RF e R, que são os resistores que dão estabilidade a essa configuração, e a equação, obviamente, é uma equação um pouquinho diferenciada. Lembro sempre que nessas configurações de amplificador inversor e não inversor, a conexão dos resistores sempre acontece na porta inversora. Esse seria um exemplo onde a gente buscaria a função de transferência, onde eu tenho dois circuitos amplificadores inversores em cascata. E esse é o exemplo a ser resolvido por vocês, certo? Eu gostaria de lembrá-los, né, da importância e da necessidade da realização da leitura das seções do nosso livro-texto, em especial dessa seção 2.1, da resolução das atividades diagnósticas e atividades de aprendizagem no AVA e no livro-texto, a resolução das situações problema e os exercícios no Faça Valer a Pena. No AVA estão disponíveis as orientações quanto às atividades, em especial as atividades avaliativas referentes a essa sessão. As dúvidas poderão ser encaminhadas via link do Google Form, disponível também no AVA da disciplina, na sessão pós-aula desta sessão. Agradeço então a atenção de todos e bons estudos. Até mais.